Você vai ouvir uma palavra de reflexão bíblica com o evangelista José de Souza, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 11. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, pessoas que acompanham esse canal. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus e eu senti muito forte no meu coração de gravar essa reflexão, meus irmãos. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza, aqui de Goiás, né? Eu faço leitura diária da palavra de Deus e hoje eu estou li em 1 João capítulo 4. E quando fala do amor de uns para com os outros, eu me senti muito assim no dever de gravar essa reflexão e mandar para o nosso amigo, o pastor Roberto Medrado, para ele colocar no canal, né? Sempre a gente tem gravado algo assim, reflexão, mensagem, ele tem gravado, ele tem colocado no canal e a gente vê que os irmãos, uma maioria dos irmãos até gosta, né? Até tá lá acompanhando. E isso é muito bom porque é a palavra de Deus, né? E eu estava lendo aqui agora, nessa manhã de domingo, oh glória a Deus, aleluia Jesus, 22 de dezembro de 2024, eu levantei e estava aqui estudando a palavra de Deus e esse negócio de amar uns aos outros me mexeu muito, porque hoje nós vimos, né? Muita falta desse amor, né? E para a base do texto nós vamos estar lendo lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 11. Mas nós vamos fazer um acompanhamento nesse capítulo 4, viu? No versículo de número 11 do capítulo 4 da primeira epístola de João, diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita o seu amor. Quando fala amor, irmão, tem umas traduções que fala caridade, né? Mas a palavra que eu acho mais bonita e mais correta, eu acho que é o amor. A palavra caridade é forte também, mas amor é mais forte, não é mesmo? Então, meus irmãos, aqui na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, a gente vai ver aonde o apóstolo João, ele fala muito do amor de uns irmãos para com os outros, né? E nós vimos na palavra de Deus que desde Gênesis Deus construiu tudo, foi pelo amor, Tudo que existe hoje, irmão, foi pelo grande amor de Deus. A vinda de Jesus foi pelo grande amor de Deus. Se Jesus sujeitou todas as coisas, todas as afrontas, foi pelo amor de Deus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia sempre está mencionando amor, amor, amor. Não é mesmo? E eu fico assim muito feliz quando eu olho para a Bíblia e a Bíblia fala que nós temos que ter amor. Mas na verdade hoje, irmão, está carente de amor, está faltando muito amor. Porque muitas vezes nós diga que amamos, mas muitas vezes o amor é um amor, em muitas pessoas o amor é fingido. O amor não é um amor que realmente você vê amor, você vê que tem fingimento. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 8, ele fala que ninguém devais a coisa alguma a não ser o amor. Então, irmão, o amor, ele tem que ser de coração, ele tem que ser um amor convítico. É um amor que você vê convicção da pessoa. E muitas vezes hoje nós vimos um amor assim muito pela metade, sabe? Quando você fala qualquer coisa que alguém não gosta, você vê que a pessoa já começa a torcer a cara para você, não é mais a mesma pessoa, você vê que não é. E se a pessoa tem amor, tem que relevar e tem que ser a mesma coisa, não é mesmo? Então assim, a gente vê muito distorcimento, a pessoa torce muito,
torce muito a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, quando a gente fala em amor, porque o amor é uma coisa séria. Ou melhor, os mandamentos de Deus todos são sérios, né? Todos os mandamentos de Deus é coisa que nós temos que se cumprir. Mas as pessoas às vezes falam e não é verdade, não é verdade. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, só para os irmãos terem ideia, o tanto que o amor é importante. E lá o sábio Salomão no capítulo 10, me parece que é no versículo 12, fala assim: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Quer dizer, o ódio ele traz problema, traz contenda, traz confusão, mas o amor não, o amor cobre todas as transgressões, o amor perdoa, o amor limpa, o amor purifica, o amor lava. Esse é o amor de Deus. Salomão foi um homem muito inteligente, eu admiro muito as escritas de Salomão, sabe? Ele foi muito inteligente, apesar de que no fim da vida dele ele deu mancada, né? Amou mulheres estranhas, adorou deuses estranhos, e sabemos que Deus não aceita nós adorar deuses estranhos. E ele fez casas para deuses estranhos, para as mulheres dele. Mas tudo bem, o que estamos falando aqui é do conteúdo que ele deixou escrito e não pelo que ele fez, a prática dele, não é mesmo? Lá no Provérbio 15:17 ele fala: melhor é a comida de hortaliça. Olha bem, irmãos, aonde chega o amor, é a casa que tem amor, melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, onde há o ódio, onde há a contenda, né? Olha bem, irmãos, olha bem que coisa forte. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, passa por versículos incríveis e a gente não percebe. Mas olha bem, Provérbio 15, versículo 17: melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que onde há o churrasco. Oh, glória a Deus. Mas que aonde tem contenda, melhor é o amor. Melhor, irmão, é você viver numa casa que tem amor. Pode ter escassez das coisas, pode faltar a carne, pode faltar as coisas mais básicas, mas se tiver amor, tudo supera. É igual fala Paulo lá em Coríntios capítulo 13, E eu passando por esse versículo de Provérbio, eu fiquei encantado. Melhor é a comida de hortaliça, quer dizer, melhor é aquele pirão de folha, aquele pirão de folha onde há amor, do que aquele churrasco gostoso, onde há o ódio, onde há a contenda, onde há a briga. Irmão, isso é a força do amor, é o poder do amor de Deus na vida do ser humano. E nós temos que exercitar esse amor, irmão. Lá em Cantares também, o sábio Salomão ainda escreve: as muitas águas não poderia apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor certamente desprezaria. Viu, meu irmão? Viu tanto que o amor é forte? As águas não podem apagar o amor no coração de alguém que realmente é amoroso, não pode apagar. E muitas vezes nós pisamos no pé de alguém e alguém já olha para a gente com um olho de ódio, não é mesmo? Se você olhar também lá em Isaías 63, ele vai falar desse amor. Jeremias 31, ele vai falar do amor em Israel. Se nós olhar lá, também lá em Lucas, né? Como quando Jesus dá um conselho para aqueles fariseus, Jesus fala: de vós, fariseus, que dizima a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e despreza o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas, mas também tem que fazer as outras, não é mesmo? Então o amor de Deus, ele é grande, entendeu? E os fariseus, os escribas da época estava desprezando o amor de Deus por causa de alguns preceitos religiosos. E nós não podemos desprezar o amor de Deus e nem pode desprezar também o juízo de Deus.
Devemos amar e devemos entender que o amor é acima de tudo, aleluia. Se nós observar lá em Romanos 5, ele fala no amor de Deus, ele fala muito forte no amor de Deus. Romanos 8,39 também fala no amor de Deus. Lá que nem a profundeza, nem a altura, nem alguma outra criatura, vai tirar esse amor do nosso coração. Isso é Paulo falando, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo número 8, versículo 39, né? Então ninguém, irmãos, devais coisa alguma, ninguém deve dever, ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Quer dizer, nada paga o amor tem que estar presente nas nossas vidas, porque se alguém não tem o amor, esse alguém também não pode amar a Deus. E se esse alguém não ama a Deus, esse alguém está sujeito à condenação. No versículo 7 do capítulo de número 4, dessa primeira epístola de João, diga assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá vendo, irmãos? Amemos uns aos outros. Alguém que ama é de Deus, e alguém é nascido de Deus. Então, irmãos, se nós não amamos, quer dizer, nós não é nascido de Deus. Porque está dizendo aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia, glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Pode. Então glorifica a Deus. Se você é nascido de Deus, glorifica a Deus. Muitas vezes nós faltamos amor para com uns com os outros. Jesus recomendou, né? Lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele falou que ele deu exemplo, ele humilhou, foi humilde, lavou os pés dos discípulos, né? E ele falou que uns têm que amar os outros. Então nós temos que amar, irmãos, nós temos que amar o nosso próximo. Se você não tem amor, porque realmente para cativar o amor não é fácil, peça ajuda de Deus. Peça a ajuda de Jesus, peça a ajuda do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai manifestar esse amor na sua vida, porque Deus é amor. Ele, desde o início, tudo ele criou pelo amor. Ele fez o mundo pelo amor, fez o universo pelo amor, fez os céus pelo amor e fez as nossas vidas pelo amor. E se nós hoje estamos vivos, é pelo amor de Deus, que é imenso em nós. Então devemos nós também amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é o amor, irmão. É o primeiro mandamento que Deus deixou, está lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus escreveu as tábuas de pedra para Moisés passar para o povo, que é os mandamentos. O primeiro que vem na lista lá dos 10 mandamentos é o amor. E lá diz amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje nós estamos escassos do amor. Nós estamos vendo que falta amor. Muitos dizem que tem amor, mas vai ver, é um amor fingido, é um amor pela metade às vezes. Às vezes, quando não é fingido, é pela metade. E nós temos que melhorar, irmão. Não é os irmãos, não estou exortando, mas eu estou falando uma grande verdade. Eu preciso de melhorar a minha vida para com os irmãos. E todos nós precisamos mais. Tem uns que vai bem, mas a maioria está faltando, irmão. Nós temos que ter amor. Porque o amor, irmão, é a base da nossa vida espiritual, é a base da nossa vida com Deus. Deus, dai amor no nosso coração, derrama do teu amor, aleluia. Tem um versículo que fala assim: derrama do teu amor, Senhor. Que o amor de Deus está derramado, parece que é Romanos, que o amor de Deus está derramado em todo o mundo. Então nós temos que pedir a Deus, irmãos, para Deus dar amor nos nossos corações. No versículo 10 do capítulo de número 4 dessa primeira epístola de João, diz assim: Nisto esta é a caridade, quer dizer, é o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e
enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Viu aí, irmão? Deus enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, irmão. Propiciação significa ato ou efeito de propiciar, ação ritual com quais procura aguardar uma divindade, uma força sobrenatural. Jesus, ele veio aqui, irmão, derramou seu sangue para nos perdoar, porque o Pai, o Deus, Criador dos céus e da terra, sabe o valor que a nossa alma tem, porque se nós morrer e for para o inferno, vai ser terrível para essa pessoa, quando morrer for para o inferno. Então Deus enviou Jesus Cristo para abrir uma porta que não tinha, irmão, que é a salvação. Naquele tempo o povo morria antes de Jesus, morria e ia para o inferno, porque naquele tempo vivia pela lei. E ninguém podia ser obediente à lei em todos os mandamentos. Ninguém podia, irmão. A Bíblia diz que Jesus morreu e quando Jesus estava lá no túmulo sepultado, entre o primeiro e o terceiro dia da sua morte, da sua ressurreição, ele foi ao inferno e pregou aos espíritos que estavam lá em prisão. Isto é Pedro que fala isso. Pregou, irmão. Quer dizer o quê? Se uma pessoa naquele tempo, ele não tinha condições de viver a lei, sabe? Ele não tinha condições de viver servindo a Deus de acordo com a lei, porque a lei era rígida. E lá em Tiago 2,10 fala, se alguém, os mandamentos são muitos, as leis são muitas, se alguém tropeçar em um só, já é culpa dos outros. Quer dizer o quê? O povo do Antigo Testamento, de qualquer maneira, eles morreram e foi para o castigo eterno. Só que na morte de Jesus, Jesus foi lá e tirou aqueles que esforçavam a servir a Deus, mesmo que errou. Mas Deus estava vendo que a pessoa errou, mas ele queria servir a Deus. Por exemplo, Abraão mentiu. Quem é o mentiroso? É Satanás. Abraão pecou, mas Abraão esforçou para servir a Deus, né? Tanto é que Deus chama ele de amigo, né? Então assim, ele esforçou. Quem é Davi? Um homem de Deus, coração segundo o coração de Deus. Mas olha o que Davi fez. Derramou muito sangue. Tanto é que ele ia levantar o templo para Deus. Deus falou que ele não podia levantar porque ele foi um homem que derramou muito sangue. E aí, Davi, irmãos, ele prostituiu, ele matou o seu soldado. Davi adulterou, ou melhor dizendo, a Bíblia não diz que ele prostituiu, porque quando ele adulterou com aquela mulher lá, ele já era casado, ele já tinha outras mulheres, então foi adultério, não é prostituição. Então assim, ele adulterou, ele derramou muito sangue, ele mandou matar o soldado dele que estava na guerra, que era esposo de Betseba, ele mandou matar, e depois Davi pediu perdão, depois quando caiu na consciência dele, quando Natan chega lá e entrega aquela profecia para ele cai em si e pede perdão para Deus. Então os homens do Antigo Testamento, todos irmãos erraram, homem de Deus, mas errou feio como nós erra. E naquele tempo as pessoas morriam e não ia para o céu não ia para o paraíso não. O paraíso começou a existir depois de Abraão. Que aquele moço lá, Lázaro, foi visto lá no seio de Abraão, vocês lembram? Então, agora as pessoas que eram mal mesmo e continuavam sendo mal, esses aí ficou lá no inferno, Jesus não pôde tirar. Mas aqueles que realmente erravam e que realmente queriam servir a Deus, esse Jesus tirou do inferno, irmão, e disso eu não tenho dúvida. Entendeu? Então, meus irmãos, foi por amor que Jesus morreu. Foi para salvar tanto aqueles que já tinham morrido e estavam em lugar de sofrimento, como os que vinham no futuro, as gerações futuras, as gerações atual, naquele tempo de Jesus, e as futuras que alcançou nós hoje. Então, isso é amor. Isso é que é amor de Deus, porque Deus sabe o valor que a nossa alma tem. Amém? No versículo de número 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Viu aí, meus irmãos? Se Deus nos amou com esse tão grande amor, devemos nós amar uns aos outros. E é isso que eu quero falar, uns aos outros, irmão. Nós temos que ter amor, nós temos que amar o nosso próximo, nossos irmãos também, a nossa família também. Não tem amor não, criatura? Pede a Deus, pede a Jesus amor. Jesus, coloca no meu coração amor.
amor. Pede ao Espírito Santo de Deus ajuda. Você sabe por quê? É porque muitas vezes nós pedimos e pedimos pouco. E ainda falta, tem que pedir mais. Às vezes, se for preciso fazer um jejum, faz. Se for preciso fazer uma campanha de jejum para Deus derramar amor no nosso coração, faz, irmãos. Faz jejum, faz jejuns, faz campanhas para Deus derramar amor nos corações. Nós precisamos desse amor. Versículo de número 12. Ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Viu aí, meus irmãos? Ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Nós nunca viu Deus. E dizemos, amamos a Deus. Isso também é uma mentira. Não amamos como devemos amar. Temos que melhorar. Temos que jejuar e pedir Deus, orar mais e pedir Deus amor nos nossos corações. Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor de Deus. Se Deus está em nós o amor perfeito de Deus tem que estar em nós. Então está faltando isso, irmão, amor nos nossos corações. Entre muitas outras coisas que está faltando em nós, né? Dos mandamentos de Deus, está faltando o amor, que é a base, que é a coluna. Uma casa, para ser uma casa mais segura, ela tem que ter colunas. Se não tiver coluna, ela pode ser sujeita à queda. E a coluna, ela tem que ir lá embaixo, pegar uma certa fundura de sustentação, pegar a base, a rocha lá embaixo, para que essa casa esteja segura, entendeu? Temos que ter coluna. Eu fiz uma casa aqui, onde eu moro, e a minha casa eu fiz 12 colunas, pensando nisso mesmo, porque a casa sem coluna, ela não tem sustentação. A qualquer hora o vento pode bater muito forte e ela pode desabar. E com as colunas, não, as colunas trava a construção e a casa é bem segura. Então, irmãos, o amor é a base, o amor é as colunas. Depois vem os outros mandamentos, entendeu? Vem os outros mandamentos: não mente, não rouba, não mata, não trai, não levanta falso testemunho, não levanta o seu pé contra alguém. Então, irmãos, os mandamentos são 10, mas na verdade, quando a gente for observar, a gente vai ver uma lista aí de coisas que nós não podemos fazer que chega a 1000, entendeu? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, e pelo outro lado faz isso, faz aquilo, faz aquele outra. Então nós estamos fazendo às vezes o que não é lícito e estamos deixando de fazer aquilo que agrada a Deus. Nós faz o que não agrada e não faz o que agrada. Paulo falou isso, né? O que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Quer dizer, é porque o pecado é atraente aos nossos olhos, ao nosso coração e aos nossos desejos. E nós temos que estar ligados no céu a todo momento e no amor de Deus, para nós não pecar nem contra os nossos irmãos e nem contra o nosso Senhor, não é mesmo? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós há perfeito amor. Olha aí que maravilha. No versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Oh glória! É o Espírito de Deus que nos ensina, que nos consola, que nos conforta. O Espírito de Deus é o nosso advogado, é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso instrutor. O Espírito de Deus, irmãos, é quem nos dá força. É igual diz lá em Isaías, irmão, no Isaías capítulo 11. Você viu o que está escrito lá em Isaías capítulo 11, versículo 2? Olha bem, para você ver o que está em Isaías capítulo 11, versículo. Vamos ler do versículo 1. Aqui vai falar de Jesus, o Messias, né? Porque, olha o que diz: porque brota um rebento, quer dizer, Jesus ia nascer. Porque brota um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quer dizer, Jesus ia vir como é que eu posso falar? Da descendência de Jessé, quer dizer, Jessé pai de Davi, e da descendência de Davi Jesus nasceu, nasceu esse renovo que
frutificará. E olha bem o que diz o versículo 2, Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor ao Senhor. Isso aqui está falando de Jesus, que o Espírito de Deus repousará sobre Jesus, que o Espírito do Senhor repousará sobre o Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor ao Senhor. Isso aqui é Jesus, irmão. Deus colocou essas sete qualidades, essas 7 virtudes de Espírito em Jesus. E nós também temos que trabalhar, tem que explorar essa área, buscar de Deus esse Espírito que venha nos guiar, venha nos confortar e venha nos ensinar. E venha também colocar em nós o amor, porque lá em Romanos 8, 26 diz que nós oramos e não sabemos nem orar. É por isso que muitas pessoas, às vezes, é uma pessoa que não vai para frente, é uma pessoa que fica sempre miúda no evangelho, espiritualmente, porque não sabe orar, pede as coisas, mas pede errado, não pede do agrado de Deus. Então nós temos que falar, Espírito Santo de Deus, ensina eu a orar, ensina eu buscar, ensina eu ter uma vida plena com o Senhor, porque é só assim que nós conseguimos o amor de Deus nas nossas vidas. Versículo 14 diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Olha isso, irmão. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para Salvador do mundo. Quer dizer, alcançamos a salvação através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Isso é no versículo 15. Qualquer de nós, irmão, que aceitar Jesus, confessar é aceitar, é dizer para as pessoas: eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse alguém, Deus está nele e ele está em Deus. Versículo 16 do mesmo capítulo de João 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Oh, irmão, olha aí, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também. Oh, glória! Qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, anto há perfeito amor. Lança fora, o amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha aí, irmão, Deus nos amou primeiro. Oh, glória a Deus! Viu que maravilha? Deus nos amou primeiro. E para concluir e fechar essa reflexão, diz assim o versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Viu, meus irmãos? Isso é forte demais para nós. Se eu dizer que eu amo o pastor Roberto Medrado, eu tenho que amar de verdade. Se eu falar que eu amo os irmãos, eu tenho que amar de verdade. E se eu não amar, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Pois como que eu vou amar Deus? Se eu não... Como que eu vou amar meu irmão se eu não amo a Deus? Então tem que amar a Deus e tem que amar nossos irmãos. Isso é que é verdade. Você sabe por que tudo isso? Diz assim o versículo de número 21. E dele temos este mandamento, que
Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Viu, meus irmãos? Quem ama a Deus tem que amar os nossos irmãos. Vamos esforçar, meus irmãos, para amar a Deus. Essa é a palavra que Deus me incomodou. Eu acredito que foi Deus que me incomodou para me trazer nesta manhã de domingo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Não fica chateado com o irmão José de Souza, não, porque eu falei isso é para o nosso crescimento e para a nossa vida em abundância com Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que vai acompanhar essa mensagem, que vai ouvir, prestando muita atenção, porque a base de toda a estrutura na nossa vida é o amor. É o amor em Deus, mas é o amor também nos nossos irmãos. É o amor no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas é o amor também naqueles que nós nem conhecemos, né? Não é só o amor na igreja, não, é o amor em qualquer um. Você não vê o camarada lá pedindo lá na rua, todo sujo, todo matrapilho, a ele nós também temos que esforçar para amar, viu? É o amor de Deus que abrange nos nossos corações, tem que abranger a todos. Então tá bom, meus queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, fica aí essa palavra do meu coração ao coração de vocês, do coração de Deus para os nossos corações. Muito obrigado a cada um, muito obrigado pastor Roberto Medrado, muito obrigado nosso presidente Eduardo Santos e a sua família e toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Quem vos despede nessa manhã de domingo é o teu amigo e irmão evangelista José de Souza, aqui de Goiânia, Goiás, Brasil. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.